Eu venho avisando aqui em todos os programas, e eu fiz na semana passada, sobre um desvio de alguém usando o meu nome como se fizesse um Pix para mim, quando na verdade é um número de telefone que não é o meu. Até porque o meu Pix, que está aqui, vocês conhecem, é o meu e-mail, domorvantil@gmail.com. Não é número de telefone. E depois de ontem eu comecei a suspeitar das ligações deste apelo imoral com contatos telefônicos que me fizeram ontem, e quem me fez se disse integrante do Comando Vermelho, e pedia dinheiro pela minha segurança, para que eu não seja atacado, para que eu não seja assaltado, roubado e assassinado, cobrando para me cuidar, para me dar segurança, para serem meus guardas e tal, quando eu não solicitei esse serviço. Jamais solicitaria esse tipo de apoio. Mas daí tinha um custo. Alegaram que eles cobram por todos os serviços, né? Por energia, por pedágios de gás, sinal telefônico, internet, enfim, tudo, inclusive segurança. E que eu deveria pagar a minha parte, porque eles tinham, segundo quem falou comigo, alguns meninos presos. Na delegada eles nominaram, não guardei e nem creio que seja um nome real. Se socorrer com, eles não deram o nome de fato do delegado. O delegado cobraria 3 milhões para liberar os tais meninos, e que para mim caberia a quantia de 3 mil reais, que eu deveria pagar 3 mil reais. Ora, eu não dei continuidade à ligação, desliguei, e daí recebi, com o mesmo número de telefone, mais de 50 tentativas de falar comigo. Golpe total, com intimidação, com gritos, com ameaças de atingirem amigos meus, amigas minhas, meus familiares, enfim. Então eu faço a ligação deste telefonema, ou desses telefonemas, eu atendi um, e numa hora muito imprópria, que eu não podia falar com ninguém, com o tal de Pix com número de telefone aqui. Eu, infelizmente, não conheço essa campanha, não posso constatar se é o mesmo número de telefone, mas eu anotei o número de telefone, anotei aqui no computador, um fundo escuro que eu consigo ainda enxergar. Então é isso, meus amigos, muito cuidado então com o golpe que existe por aí, com ameaças à integridade de nossas vidas. Muito cuidado. Então, a respeito desse caso, apesar de descrer muito no trabalho da polícia, do que faz o judiciário em favor da segurança, o país não tem uma política de segurança que seja digna de assim chamada. Eu registrei um BO para tratar desse caso, procurei uma delegacia, que felizmente essa não fica muito longe de onde moro, e um delegado que tem compromisso com a investigação, com a verdade. Passei o número de telefone usado para me intimidar,
para me saquear, e também tenho o apoio do advogado de um gabinete deputado estadual, como também terei de deputados federais e tal, de modo que isso não é possível deixar assim. O cidadão brasileiro já vem sendo atacado e espizinhado, humilhado de todas as formas, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, fiquem tranquilos, a contribuição aqui para o Pix domorvandir@gmail.com é segura e chega ao seu destino, vocês podem ficar tranquilos. O que não devem é depositar em número de telefone, mesmo que seja com o meu nome, porque não me pertence. Isso é desvio, isso é golpe. Este é o programa Fé e Luta, aqui no canal Cartas Proféticas. Sobre a pauta de hoje, a questão do deputado Marcos Feliciano, vale a pena a gente trazer, embora isso já tenha repercutido muito fortemente, porque esse assunto é da semana passada, mas a reflexão não tem data marcada, não tem agenda, ela sempre está na ordem do dia, e nós temos que refletir sobre o que disse Marcos Feliciano, que de agora em diante chamarei de seu Marcos Feliciano, que exerce o cargo de deputado, se diz pastor, parece-me que de uma igreja Assembleia de Deus, dessas centenas que existem por aí, milhares, em São Paulo. Ele deu uma entrevista, como vocês verificarão agora aqui, para apresentadores de um canal, que eu não sei quem é, nem qual canal. E pela entrevista do seu Marcos Feliciano, dá quase até para chorar de pena dos pastores estupradores. Ele mesmo parece que até quase que tem que travar o choro de pena dos coitadinhos dos pastores estupradores. Assistamos o vídeo para depois refletirmos. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica não. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação. Mas já. Essa não é agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora não vamos chamar de falso pastor, você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso.
A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangelho que eu contei. Pois o que é um escândalo? Valem É o 3 destaques. O primeiro, sobre esta jogada do seu Marcos Feliciano para proteger, defender, mascarar os coitadinhos dos estupradores das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais e até católicas mesmo. E jogar a bola para frente. É a figura do bode expiatório. É uma figura do Velho Testamento que também Freud depois estudou para explicar quantas pessoas tentam se desculpar projetando as suas culpas, os seus problemas não solucionados, seus complexos, suas ideias perturbadas num outro ser fora de si. No caso, o seu Marcos Feliciano culpa a Igreja Católica Romana, ou melhor, se desculpa invocando o exemplo da Igreja Católica Romana no trato dos seus escândalos sexuais. Ele diz que a Igreja Católica tem escândalos, vocês viram aí? Mas que ela, então, pune os seus padres e tal, muda de um para cá, o outro para lá, transfere e tal, e abafa os casos. Ele sugere que se deve fazer a mesma coisa nas igrejas evangélicas, abafar. Engraçado, né? Porque esta figura da transferência do pecado para um bode, exatamente um bode odiado, perseguido, de onde se tira centenas e milhares de pessoas para as igrejas, de gente como o seu Marcos Feliciano, aí serve, né? Aí serve. Então esse primeiro ponto já mostra o caradurismo, a cara de pau, a desonestidade intelectual, desonestidade ética do seu Marcos Feliciano e de toda a sua turma. Outro ponto que vale a pena destacar nesse videozinho é o fato dele dizer que os coitadinhos dos estupradores são humanos. Ora, senhoras e senhores, eles são humanos. Mas é claro que são humanos. E são também muito desumanos. Porque estupram crianças, estupram adolescentes, estupram mulheres casadas, estupram mulheres, pessoas vulneráveis que os procuram para aconselhamento e para oração. Aí são desumanos, tremendamente desumanos, isto é, a sua pulsão sexual descontrolada, desapetrechada de ética e de moralidade, os faz profundamente desumanos. Por que desumanos? Porque exercem o seu ímpeto sexual? Não, porque estupram pessoas. Abusam das pessoas. E depois tentam abafar as vozes das mulheres que já são abafadas pela natureza da opressão que elas sofrem desde a escravatura. Então, desumano é mesmo também o seu Marcos Feliciano, que propõe o abafamento. De forma despudorada, sem vergonha, desonesta, publicamente. Abafar. Aí ele diz lá uma coisa lá sobre o gospel, o futriqueiro lá, gospel da futrica, que fala mal, que usa esses coitadinhos como carniças para suas fofocas. Mas também são da mesma laia. São pessoas que não são qualificadas eticamente sobre a relação com o outro, de que não se devem se meter em terrenos que não dominam, na vida pessoal, na intimidade, na subjetividade, na dinâmica emocional das pessoas. São tudo da mesma laia. Da laia do seu Marcos Feliciano. Façamos uma coleção de vídeos dele aqui para ver o quanto ele assopra pelo mesmo apito.
desqualificar as pessoas. Mas até é impressionante, né? Se não fosse lamentável, triste, é de chorar. Com o dito pastor que ainda vem e diz, olha, eu vou te dar uma palavra como pastor. Eles erraram, as pessoas, os seres humanos erram, comem pó de vez em quando, batem com a boca no pó, caem, mas precisam se levantar. Sobre os estupradores. Agora, sobre as estupradas, as mulheres estupradas, nenhuma palavra. Pelo menos nesse trecho desse vídeo, nenhuma palavra. Com a mulher desrespeitada, abusada, humilhada, vilipendiada, jogada ao chão, sem chão, nenhuma palavra. Nenhuma defesa dessas que são humanas. Que talvez tão humanas que foram acreditar em outros seres humanos iguais. E foram enganadas, enroladas, assaltadas, roubadas em sua inocência. Nenhuma palavra. Nem como pastor, nem como deputado, nem como cidadão, nem como homem, nem como nada. Para a mulher, nada. Quando o apresentador os taxa de falsos pastores, ele não erra. Mas o seu Marco Feliciano se enfurece com isso. Porque os pastores coach, os pastores pregadores, os pastores espetáculos, cantores, puladores, curandeiros, são importantes para toda a engrenagem do levantamento de dinheiro e de recursos. Por isso devem ser protegidos por gente como o seu Marcos Feliciano, sem qualquer qualificação digna de destaque. E por último, por que o seu Marcos Feliciano esconde essa turma? E olha, deixa-me repetir o que eu já disse. Estes pastores e estas suas igrejas já entraram na fase do desmonte. Porque as pessoas dignas, as pessoas éticas, as pessoas corretas sairão dessas igrejas. E esses pastores talvez até tenham que arrancar pedras para comer. Talvez as pedras mesmas, transformadas em pães, já que eles são tão curandeiros. Mas, por último, então, eu ia dizer, a razão principal da defesa dessa gente é porque muitos desses pastores estão na tal chamada bancada da Bíblia, bancada da bola, bancada do boi, bancada dos bancos e a tal de bancada evangélica. Como verdadeiras muralhas de separação entre o que deveria ser o Congresso Nacional na defesa e proteção dos direitos do povo, dos direitos dos vulneráveis, dos mais barbaramente atacados, se tornam, na verdade, fomentadores da exploração do que há de pior no capitalismo, quando ele se transforma em neoliberalismo, da destruição do Estado, das proteções dos direitos, inclusive da natureza, direitos ambientais, na destruição do Estado que deveria impedir a violência e deveria elevar a qualidade de atendimento das mulheres, a segurança das mulheres, a educação das mulheres e dos homens também, para que não se saia dessa estatística terrível, satânica, infernal, do estupro, do abuso, da vulnerabilidade, das que tanto precisam de solidariedade são atacadas de forma sexual, sem prazer e com muita dor durante e principalmente depois
dos atos abusivos. Então, o seu Marcos Feliciano, que se não tem vergonha de diz descaradamente que ele é conservador, pertence à ala dos conservadores. E conservadorismo é aquele que conserva, e conserva por muito tempo, apodrece. E o povo tem que engolir podridões, como vem ocorrendo com a ala defendida pelo seu Marcos Feliciano. Eu sempre aviso aqui que esse programa e qualquer outro em que eu fale sobre alguma coisa dos males praticados pelas religiões, isso não é de hoje, pelas igrejas inclusive, isso não é de hoje, eu aviso que isso não tem nada a ver com as igrejas desses ditos que se julgam pastores, essas igrejas dos pastores estupradores. Mas o que eles fazem, sim, tem a ver, porque é a agressão dos direitos, é a agressão da sociedade, é a agressão das pessoas vulneráveis. Eu tenho a ver com isso, porque isso é um ataque à própria sociedade, à própria pátria brasileira. Então, quando vem para esse campo, temos que nos deparar uns com os outros e se deparam também comigo aqui. É disso que se trata. Provavelmente não haja mais do que eu, alguém mais macroecumênico, mais ecumênico, mais interreligioso, que compreende o direito dos outros serem o que quiserem ser, crer o que quiserem crer. Mas também é preciso que, em qualquer lugar, quando alguém usa o seu poder religioso para destruir o outro, que isso seja denunciado. É o que faço aqui. Isso é uma questão de fé. Isto é uma questão ética que vem da fé. Então, quando eu digo que esse tipo de gente defendida e representada por ele mesmo, o seu Marco Feliciano, se comporta desta forma, é possível dizer que isso não há fé aí. A fé não se descola da ética. A fé não se descola das relações sociais e da luta por uma sociedade justa. Quem se descola disto é a religião oportunista, é a religião dos opressores, é a religião dos abusadores, é a religião dos estupradores que estupram sexualmente, estupram moralmente, estupram patronalmente, estupram comercialmente, estupram politicamente, estupram ideologicamente, esmagam as pessoas de todas as formas, deixando-as completamente acabadas, viradas, verdadeiros bagaços sem nenhuma utilidade. Então o estupro é geral. As pessoas têm a tendência de olhar o estupro somente como um ato bárbaro que é mesmo, de sedução sexual, de avanço sexual, de abuso sexual. Mas esse estupro se inscreve em uma noção econômica, política e social de estupro promovido por uma sociedade dominante defendida pelo seu Marcos Feliciano. É disso que se trata. E aí não há fé, aí há terror, aí não há fé, há tirania, aí não há fé, há abuso, aí não há fé, há machismo, aí não há fé, há opressão. Tudo anti-reino, tudo anti-humano, tudo anti-alegria, tudo anti-solidariedade. Não há a fé nisso. A fé promove, a fé liberta, a fé é solidária, a fé é respeito. A fé é estender as mãos e levantar o outro e não patrolar com preconceitos, com discursos como os que faz o seu Marcos Feliciano, que pertence ao mesmo partido do abusador, do debochado, do inelegível, do promotor do fascismo do Brasil, seu Jair Bolsonaro. Não pode ser coisa diferente. Ah, mas ele é... Não, não é.
É a mesma coisa. Ele não é desse partido por acaso. Ele integra esse partido por ser ele do tipo que é seu Marcos Feliciano. E esse partido é igual também à turma do seu Marcos Feliciano, da dona Michele, do seu Jair Bolsonaro e de toda esta turma que defende os interesses mais cruéis, mais abusivos, mais estupradores promovidos pela burguesia nacional e a burguesia internacional. Acho que, sinceramente, assumo que dizer todas essas coisas, reconhecer essas coisas e lutar de fato contra isso, contra o estado de estupro geral, é uma questão profética. E mudar o modelo que alimenta esta barbárie é uma posição revolucionária. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.